Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 9 de abril de 2022, o nosso sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, sábado amanhã, ontem mais uma vez ali a gente ficou por um jogo, eu espero que hoje esteja sendo um dia melhor pra gente, mas amanhã, sabadão, com certeza vai ser, ainda mais que a gente tem estreia do Brasileirão, hein? Vou estrear o Brasileirão. Só lembrando pra vocês que eu criei um canal do Cartola, eu ia pedir muito se vocês puderem estar ajudando, dando uma força pro canal, tá? Porque começou agora, eu preciso muito que tenha inscritos ali pra gente começar a ter engajamento. Vou deixar o link do canal aqui no comentário fixado. Por favor, dá essa moral. Você não precisa ver o vídeo, só chegar lá e se inscrever. Você vai estar me ajudando muito, tá? E a gente vai ter liga lá, valendo prêmio mensal, prêmio por turno, enfim. Se você quiser ficar lá também à vontade assistindo o vídeo, bora pra cima, hein? Vambora pra amanhã. Primeiro jogo que eu tenho aqui do nosso sabadão, 8h30 da manhã, pelo campeonato inglês, eu tenho um Manchester United que vai visitar o Everton. Se a gente olhar aqui a race das duas equipes, o Manchester dos últimos 5 jogos perdeu apenas um, só que venceu apenas 2, e o Everton vem numa nhaca. O Everton tá dos últimos 5 jogos, venceu 1 e perdeu 4. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Duas equipes que estão muito interessadas nesse jogo, isso torna muito importante, muito interessante para o mercado de gols. Eu tenho o Manchester, que é o 7º colocado com 51 pontos, o Manchester que está lutando por essa vaga na Champions League. No momento ele está a 3 pontos do Tottenham, que é o último time aqui da zona da Champions League, então está completamente acessível, só que as rodadas estão acabando, faltam apenas 8 rodadas, então é importante para o Manchester estar ganhando seus pontos aqui, senão ele vai ver a galera lá de cima se distanciando. Do outro lado eu tenho o Everton, que vive uma briga contrária, o Everton está brigando para não cair, no momento ele tem 25 pontos, mas o Burnley, que é o primeiro time aqui da zona, está com 24, está apenas 1 ponto atrás dele. O Watford está apenas a 3 pontos atrás dele, então é muito importante ele jogando em casa, ele tentar pontuar também. O United em 30 jogos fez 49 gols e sofreu 41, é um time over, e o Everton em 29 jogos fez apenas 32 gols, mas sofreu 52. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve ambas marcam. O Everton vem sofrendo gols dos últimos 7 jogos para o United, e o United não perde para o Everton há 7 partidas. Olha aí, tá com um grande retrospecto sobre o seu rival. Everton vem de 3 derrotas seguidas, dos últimos 6 em 5 foi a primeira equipe a sofrer gols. Já o Manchester vem de 4 jogos seguidos sofrendo gols, e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Tropa, tô fora do mercado de resultados, tá legal? O Manchester ele leva uma pequena vantagem, até pelo histórico do confronto, mas o Manchester não é um time que tem como, cara, não tem como confiar no United, principalmente jogando fora de casa. Mas é um bom jogo para a gente ver gols. Eu tenho o United que só a vitória interessa para estar ali lutando pela Champions League, e eu tenho o Everton, caraca, já na primeira rodada, no primeiro jogo. E eu tenho o Everton que precisa ganhar também, porque dependendo de como acontecer essa rodada, ele pode parar já na zona do rebaixamento, beleza? É um time que precisa se aproveitar do mau momento do outro, e um time que está jogando em casa precisa tentar aí acabar com esse histórico. Vou cravar aqui no safe do Mundo Bet para colocar no bilhete um mar de gol e meio, mas tropa, esse ambas marcam aqui veio muito quente, até porque as duas equipes vêm sofrendo gols com frequência. Também às 8h30 da manhã, indo agora para a segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, eu tenho um jogo do Schalke que vai receber o Heidenheim. Schalke é um dos pés de coelho do canal. Toda rodada eu estou falando isso, então vou manter também falando. A gente já está mais de 10 rodadas pegando o mar de gol e meio do Schalke, tá legal? E time que está ganhando não se mexe, hein? Time que está ganhando não se mexe. Vamos lá, vamos dar uma olhada na classificação. O Schalke é o 4º colocado com 50 pontos, só que ele está apenas a 2 pontos do líder, então é muito importante ele vencer esse jogo, até porque na 4ª posição você não briga para subir, os 2 primeiros sobem direto e o terceiro vai para uma repescagem, mas ainda tem chance de subir. Do outro lado eu tenho o Heidenheim, que está com 45 pontos, está com uma missão um pouco mais complicada, porque ele já está a 6 pontos da galera aqui de cima, mas ainda tem chance. Faltando 6 rodadas, dá para buscar.
Dá para buscar e é isso que ele tem que fazer. Para o Heidenheim, é interessante também buscar gols, porque para o Heidenheim não vencer esse jogo é praticamente um adeus ao acesso. Então ele vai aqui por tudo ou nada, da mesma forma também que o Schalke jogando em casa, ele precisa vencer. O Schalke em 28 jogos fez 56 gols, média de ataque de 2 gols por partida e sofreu 34. E o Heidenheim em 28 jogos fez 37 e sofreu 36. Schalke jogando em casa, em 14 jogos, ganhou 8, empatou 2, perdeu 4, fez 33 gols em casa e sofreu 21. Grande mandante, o Schalke em matéria de gols. Vamos dar uma olhada no histórico. O Schalke vem de 3 vitórias seguidas, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam, e o Heidenheim vem sofrendo gol nos últimos 8 jogos, e dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Dito isso, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, 2 cenários. Primeiro cenário é explorar o mar de gol e meio, né? Como disse, é um pé de coelho do canal, então a gente mantém essa entrada, mas um mar de 2 gols e meio aqui, para quem é mais ousado, vem muito quente, até porque eu tenho 2 equipes que estão, precisando muito desse resultado. O outro cenário que dá para explorar aqui é um Schalke empate anula, tá jogando em casa, tem um time melhor, vive um momento melhor, aqui com 3 vitórias consecutivas, e eu acredito que ele não perde esse jogo, no máximo empata, por isso eu iria com o empatezinho anula. É perigoso, porque buscar um mercado de resultados na segunda divisão é sempre perigoso, mas jogando em casa o Schalke tem uma grande probabilidade. Placar para mim? 3-2 pro Schalke, para mim é jogo de gols isso aqui. E falando em gols, também vou cravar aqui mais um joguinho, 8h30 da manhã, também pela Bundesliga 2, São Paulo contra Werder Bremen. Se aquele jogo valia, imagina esse aqui, que é o confronto do líder contra o terceiro colocado. A diferença entre os dois é de apenas 1 ponto. O Bremen, em 28 jogos, fez 52 gols, sofreu 37. E o São Paulo, em 28 jogos, fez 53 gols e sofreu 38. A gente tem um confronto aqui de 2 grandes ataques. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 8 jogos, em 7, a gente teve ambas marcam. Mas como o Werder estava na primeira divisão, eu vou ficar de fora aqui desse retrospecto dela. O Werder dos últimos 9 jogos, em 8 foram ambas marcam. Tropa, para essa partida aqui, mercado de gols, tomar muito cuidado com o mercado de resultados. O São Paulo é um time muito forte jogando em casa. O Werder Bremen é um time que vive um grande momento. O Werder Bremen começou muito mal, depois ele veio de uma arrancada muito grande. Então eu ficaria de fora desse mercado de resultados. Mas mercado de gols aqui é interessante. Mais de gol e meio a gente não tem odd. Se eu não me engano está 1.16. Se quando você olhar esse jogo ele tiver pelo menos 1.20, dá para botar no bilhete. Agora quem quiser buscar uma odd maior, esse 2,5 aqui, esse ambas marcam, vem muito, muito quente também, tropa. A gente está lidando aqui com um confronto de 2 times na parte de cima da tabela. Dependendo aqui, se o Schalke vencer, uma das 2 equipes pode estar saindo fora da zona do acesso. Então acredito sim que tem tudo para a gente ver jogo, contorno de desespero na partida. E aí a gente vê gols. Vou cravar para esse jogo 2-1 para alguma das equipes. Vou deixar no mistério. 11 horas da manhã, voltando para o campeonato inglês, eu tenho o jogo do Arsenal que vai enfrentar o Brighton. Brighton que vive um péssimo momento. Dos últimos 5 jogos não venceu, eram 4 derrotas seguidas, acabou empatando o último jogo. E o Arsenal dos últimos 5 venceu 3 e empatou 2. Se a gente olhar aqui a classificação, o Arsenal é o 5º colocado, ele está empatado em pontos com o Tottenham, que é o último time aqui da zona da Champions League, mas o Arsenal tem um jogo a menos. Vale salientar isso, porque se ele empatar esse jogo que tem a menos, ele acabaria sendo o time, sim, que ficaria aqui na 4ª posição. Só que independente de jogo a menos ou não, se o Arsenal quiser voltar a disputar uma Champions League, ele tem que vencer o Brighton em casa, pô. O Brighton que em 30 jogos ganhou apenas 7, empatou 13 e perdeu 10. O Brighton que empata bastante, fez apenas 26 gols em 30 jogos e sofreu 36. Se você olhar, o Brighton ele não só faz pouco gol, como ele sofre poucos gols também. Pô. Se você olhar, por exemplo, o Brighton ele sofreu menos gols que o Tottenham, que é o 4º colocado. Tá ligado? Sofreu menos gols aqui que a maioria dos times que estão acima dele. E o Arsenal, em 29 jogos, ganhou 17, empatou 3, perdeu 9, fez 44 gols, sofreu 34. Arsenal jogando em casa, em 15 jogos, ganhou 10, empatou 2 e perdeu 3. É uma grande campanha jogando dentro de casa. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo truncado dos últimos 7 jogos em 5. A gente teve menos que 3 gols. O Arsenal não perde 3 partidas para o Brighton. O Brighton vem de 7 jogos sem vencer. 3 jogos seguidos sem marcar gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. A gente viu ali que é um time under, né? Um time que tem poucos gols, faz pouco gol e leva pouco gol.
O Brighton dos últimos 7 jogos em 6 foi a primeira equipe a sofrer. Enfim, vou enrolar muito não. Acredito muito na vitória do Arsenal, jogando em casa, precisando ali voltar a vencer. Ele que está numa sequência ali meio ganha-perde esses últimos jogos. É um jogo que ele tem que ganhar. Vou cravar essa vitória. Para colocar num bilhete, né, para você fazer um bilhete ali, uma dupla, uma tripla, eu aconselho com empate anula, até porque o Brighton é o rei do empate. Em caso de empate, a gente fica safe, tá legal? Placar para mim desse jogo, 2-0 pro time da casa. 1h da tarde, indo para o Campeonato Suíço, eu tenho um jogo do Young Boys, que vai receber o Lausanne. Young Boys que está numa nhaca também, não vence há pelo menos 5 jogos, só que ele tem a oportunidade de jogar em casa contra o Lanterna. Se a gente olhar aqui a classificação, o Lausanne em 28 jogos venceu apenas 3, empatou 7, perdeu 18, é uma péssima campanha, tem apenas 16 pontos. E o Young Boys, depois dessa fase ruim aqui, ele está perigando perder a vaga na Conference League. Ele está com 46, o Lugano já está com 46. Então é um jogo muito importante para o Young Boys voltar a vencer e ficar aqui mais tranquilo para buscar essa vaga. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de gols, dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em 5, foram ambas marcam. O Young Boys não perde para o Lausanne há 12 partidas. O Young Boys não tem jeito, ele é um time dominante demais na Suíça. Só que essa temporada, porra, deu tudo errado para ele. O Young Boys vem de 5 jogos sem vencer, 9 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 9 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 9 em 8 também foram ambas marcam. Já o Lausanne vem de 17 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols também. 2 cenários para essa partida. Primeiro, para mim, o mais tranquilo. Apesar dessa fase ruim que vive o Young Boys, acredito que jogando em casa contra o Lanterna, um time muito fraco, é o jogo que o Young Boys ele deve voltar a vencer. Eu vou cravar essa vitória aqui do time da casa. O outro cenário é estar buscando gols. O jogo do Young Boys é normalmente jogo maluco, ele vai para ataque, leva gol, faz gol, enfim. Quem quiser explorar aqui o mais de 2 gols e meio, ambas marcam, vem muito quente para essa partida aqui, principalmente o 2,5. É 1,5, a gente nunca tem odd em jogos do Young Boys, sempre fica 1,14, aí acaba não compensando. Placar para mim desse jogo, 3-1 para o time da casa. 2 horas da tarde tem um jogo aqui que é perigoso, mas pode ser interessante para a gente. Segunda divisão da França, tem um jogo do Sochaux contra o Nancy. O que eu tenho de interessante aqui, classificação. Sochaux é o 5º colocado. No momento, ele está entre as vagas de times que vão buscar o acesso, só que os 2 primeiros sobem direto e do 3º ao 5º vão brigar por mais uma vaga. O Sochaux, ele está a 4 pontos do 2º colocado, que busca a vaga direta, então faltando 7 rodadas, é sim possível ele tentar buscar esse acesso logo, ao invés de ter que disputar aqui uma repescagem. E para isso, ele precisa vencer o Lanterna Nancy, dá para ver? Dá. 31 jogos, ganhou apenas 5, empatou 8 e perdeu 18, fez 25 gols apenas e sofreu 54, e o Sochaux em 31 jogos fez 37 gols e sofreu 28. Sochaux jogando em casa em 15 jogos, perdeu apenas 3, é uma boa campanha dentro de casa, e o Nancy fora de casa venceu apenas uma em 16 jogos. Vamos dar uma olhada no histórico. O Sochaux não perde para o Nancy há 6 partidas, então tem um bom retrospecto aí contra o seu rival. Ele vem de 3 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols, é um time ali puxado para o under. Nancy também, dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve menos que 3 gols, até porque é um time que tem um ataque muito fraco, time com um ataque que tem menos gols do que partida. Mas enfim, tropa, para essa partida eu não venho buscar mercado de gols, venho buscar mercado de resultados. Acredito muito na vitória do Sochaux. Para colocar no bilhete, colocaria um empatezinho anula também, aproveitando que o Nancy é um péssimo visitante, ganhou apenas uma fora de casa. Acredito que seja o jogo ideal para o Sochaux vencer, dependendo ali dos resultados das outras equipes, ele acabaria se aproximando da vaga direta, tá? O que torna esse jogo perigoso é porque é um jogo de segunda divisão, tudo pode acontecer. Inclusive o Nancy venceu aqui do nada, venceu um jogo em um jogo difícil, tá bom? Mas eu acredito que o Sochaux tem tudo para confirmar mais uma vitória, placar para mim 1-0. 3 horas da tarde, campeonato holandês, eu tenho o brabo Ajax que vai receber o Sparta. Tropa, a cotação aqui do Ajax não tem jeito, ele é o líder, está com 69 pontos, em 28 jogos fez 83 gols e sofreu 14. Vai enfrentar o Sparta, que é um time que está na zona do rebaixamento, está com 22 pontos. Ele, dependendo dessa rodada, ele pode ser ultrapassado até pelo Lanterna, mas se ele vencer o Ajax, ele consegue de repente até sair, né? Mas é mais provável ele acabar se afundando mais.
O Ajax jogando dentro de casa em 14 jogos fez 52 gols e sofreu 7. E o Sparta jogando fora de casa em 11 jogos sofreu 18 gols, venceu apenas uma. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam nos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Ajax vem de 10 vitórias seguidas contra o Sparta, 11 jogos sem perder. Dos últimos 5, em todos os 5 venceu o primeiro tempo. O Ajax, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5 em 4 também foram ambas marcam. O Ajax vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. O Sparta está 3 jogos sem perder. Olha aí, 3 jogos sem perder. Dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. Enfim, tropa, para essa partida aqui, vitória do Ajax no primeiro tempo. Acredito que o Ajax já vem para matar o jogo. É um time muito melhor que o seu adversário. O Ajax costuma vencer o primeiro tempo na maioria das suas partidas em casa e pode valer a pena. Um outro cenário, o jogo do Ajax dá para buscar mais de 2,5 gols. Tem um ataque impressionante, é um time sinistro, né? Muito dominante lá na Holanda. Quem quiser explorar o mercado de gols, 2,5 ou então a vitória no primeiro tempo é interessante para esse jogo. 3h45 da tarde, Campeonato Italiano. Eu tenho o jogo da Juventus que vai visitar o Cagliari. O Cagliari que vem num péssimo momento, vem de 4 derrotas consecutivas. A Juve vinha numa crescente, acabou perdendo para a Inter e por azar, porque a Juve jogou pra caramba. O único ataque praticamente que levou da Inter acabou levando o gol. Tá em quarto colocado, no momento está na zona da Champions League, mas está sendo ameaçada por Roma aqui, que já está 5 pontos atrás. A briga pelo título já ficou difícil. Se a Juventus tivesse vencido a Inter, daria para confiar, mas agora com essa derrota ficou longe. Mas está aqui na briga pela Champions League. Vai enfrentar o Cagliari, que está numa briga oposta, está lutando contra o rebaixamento. Em 31 jogos venceu apenas 5, empatou 10, perdeu 16. Péssima campanha do Cagliari, fez apenas 29 gols e sofreu 59. Vamos dar uma olhada no histórico? Juventus vem de 3 vitórias seguidas contra o Cagliari, então já tem um grande retrospecto. O Cagliari vem de 4 derrotas seguidas, 18 jogos seguidos sofrendo gols. E a Juve dos últimos 9 em 7 foi a primeira equipe a marcar. Para essa partida aqui, vitória da Juve. Acredito que ela tem tudo para vencer esse jogo, mesmo sendo fora de casa. Para colocar no bilhete, dá para colocar com empatezinho também. Em caso de empate, a gente fica resguardado. Mas eu acredito muito nessa vitória da Juventus, tá? Quem quiser explorar o mercado de gols, tem muita chance, principalmente se a Juventus abrir o placar. O Cagliari pode parar na zona do rebaixamento. Então, ele pode ir para cima com tudo, pode acabar levando mais, ou pode acabar empatando também. Então dá para buscar gols sim, só que essa vitória me pega, tá com uma cotação interessantíssima. Placar para mim, 2-0 para a Juve. 4 horas da tarde, Campeonato Espanhol, tem o jogo do Real Madrid contra o Getafe. Tropa, eu não comentei os jogos de times que estão envolvidos na Champions League, tá? Não comentei jogo do Chelsea, do Bayern de Munique, do Atlético de Madrid, do Villarreal, tô fora, tá? Porque esses times estão bem focados ali na classificação. Real Madrid também, só que o Real Madrid pode ser interessante para explorar no ao vivo, dependendo de como vinha essa escalação, dependendo da motivação que o Real Madrid tiver para esse jogo, pode ser interessante buscar uma vitória do time merengue. O problema é que o Real Madrid está bem folgado na liderança, está 12 pontos na frente do Barça, então não sei não, tá? Toma cuidado com esse jogo aqui. O do Bahia eu não comentei, porque tá com cotação de 1.1, aí, para ver isso no ao vivo é complicado, né? Aqui, ó, o Bahia, 1.11, então deixa pra lá, deixa quieto aí, vamos sair da galera aí que tá na Champions League. 4 horas da tarde, Campeonato Francês, PSG vai visitar o Clermont. O Clermont que vem numa fase horrível, horrorosa, são pelo menos 4 derrotas seguidas. Deixa eu ver quantos jogos sem vencer. 5 jogos sem vencer. Tropa, 1,33, vitória do PSG. Tá legal? Não vou inventar não. Uma outra coisa que dá para explorar, o handicap asiático -1. Aí a gente está acreditando que o time vai vencer por pelo menos 2 gols de diferença. E eu acredito que o PSG deva vencer bem o Clermont. Só que se ele vencer por apenas 1, você não perde, apenas anula. Eu acredito que ele tem tudo para vencer bem. Vou cravar aqui 3-1 PSG. 4h30 da tarde temos a estreia do Brasileirão. Joga aqui o campeão carioca Fluminense, que vai receber o Santos, que quase foi rebaixado no Campeonato Paulista. Vamos lá, tropa. Fluminense é favorito? Sim, tá vivendo um grande momento, acabou de amassar seu adversário na Sul-Americana, jogando em casa. O Fluminense é muito forte, o time tá bem encaixado. Vou falar para vocês, Fluminense empate anula, já tô cravando direto aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Fluminense vem de 3 jogos de vencibilidade, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Santos vem sofrendo gols há 6 partidas seguidas, das últimas 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito perigoso para entrar no mercado de resultados,
mas jogando a favor do empate, com essa cotação que a gente tem aqui e o momento que o Fluminense está vivendo, eu acredito sim que o Fluminense não perde para esse time atual do Santos. Vou cravar aqui um 2-0 para o Flusão. 4h30 da tarde, Campeonato Egípcio. Eu tenho um jogo do brabo Zamalek, atual campeão, que vai visitar o Mirs El Makassa. O que acontece? É só olhar a race aqui, ó. O Makassa, ele vem de pelo menos 5 jogos sem vencer. O Zamalek perdeu apenas um dos últimos 5 jogos e venceu 4. O Zamalek está na perseguição aqui do Al-Ahly, está 3 pontos atrás. Vai enfrentar o penúltimo colocado, deixa eu ver se dá para ver. Time que acabou de subir, em 12 jogos venceu apenas um. É a vitória do Zamalek, tá bom? Não vou me delongar muito nesse jogo. Essa cotação tá entre 1,33 e 1,40. É uma cotação de bilhete, tá? O Zamalek tem tudo para vencer, mesmo jogando fora de casa. É um grande time e acabou de vir de uma vitória contra o Pirâmides. O Zamalek é pica, não tem jeito, vai cravar. Também às 4h30, também no Campeonato Egípcio, eu tenho um jogo do brabíssimo Al-Ahly, que vai visitar o Al-Smari. O Al-Ahly que está com 10 vitórias e um empate, é uma campanha sensacional. Em 11 jogos fez 31 gols, sofreu apenas 8. Já o Al-Smari é um time que empata muito, é o rei do empate. Ó, em 12 jogos empatou 7, venceu 3 e perdeu 2. Uma coisa que conta bem aqui para o Al-Ahly é que o Al-Ahly vem de 9 vitórias seguidas contra o seu rival e 11 jogos de vencibilidade, tá? Não tem jeito, ó. Carimba. Freguesia pura aqui do Al-Ahly. O Al-Ahly vem de 3 vitórias seguidas, enfim. Acredito na vitória do Al-Ahly. É um joguinho um pouquinho mais perigoso, porque o adversário é chato, o adversário gosta de jogo truncado, gosta de empatar, mas pelo que joga o futebol do Al-Ahly, tem tudo para vencer também. 4h30 da tarde, indo agora para o Campeonato Português, eu tenho o Sporting que vai visitar o Tondela. Sporting que vem numa grande sequência, Tondela o contrário, né, dos últimos 5 jogos venceu apenas um. O Sporting que faz uma grande campanha, são 22 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, o problema é que o Porto não está perdendo, e essas 2 derrotas aqui é o que está sendo o diferencial na tabela. Mas enquanto ainda tem rodada, tem chance para o Sport brigar. Para isso, precisa vencer o Tondela, que é o time bem mais fraco, em 28 jogos, perdeu 17, fez 36 gols, sofreu 55, e o Sport em 28 jogos fez 56 gols e sofreu 17. Se a gente olhar aqui o histórico, o Sport vem de 4 vitórias seguidas contra o Tondela, 4 jogos que ele não sofre gol do seu rival. O Tondela vem sofrendo gols há 4 partidas, é um time over. O Sport vem de 3 vitórias seguidas, 5 jogos de vencibilidade. Tropa, vou enrolar não quero buscar mercado de gols, quero buscar a vitória do Sporting, tá? Para ele tentar ainda ser campeão. É um tipo de jogo que ele não pode desperdiçar pontos. Também dá para cravar um handicap asiático -1. Acredito que o Sporting deva vencer por pelo menos 2 gols e vou cravar aqui um 2-0 para o Sporting. Voltando aqui para o Brasileirão, para a gente fechar o nosso vídeo, as 2 últimas partidas, eu tenho um jogo do Mengão Malvadão, que vai visitar o Atlético Goianiense. Tropa, não é um jogo tão fácil quanto parece. Você vai olhar aqui o Flamengo não tem jogado bem. O Flamengo, por mais que venceu esse último jogo da Libertadores, jogou nada, jogou absolutamente nada. E o Atlético Goianiense simplesmente meteu 4, tá? Na Sul-Americana. Tá jogando em casa, é um time chato. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente é jogo truncado. Nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos de 3 gols. O Atlético Goianiense vem de 3 vitórias seguidas, 11 jogos de vencibilidade. Dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Flamengo, dos últimos 5 jogos, tem sido under. É uma coisa que não é comum a gente ver no Flamengo. Né? Dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve menos do que 3 gols. O Atlético meteu 4-0 na LDU. Simplesmente 4-0 na LDU, tá? Com camisa. Vamos lá. Tropa, é o seguinte, para essa partida, a única coisa que eu exploraria seria a vitória do Flamengo. Mas eu exploraria com empatezinho, porque o Flamengo não tem jogado bem. Tem um elenco muito melhor, tem jogadores que podem decidir ali a qualquer momento. Mas, tá me preocupando essa formação do técnico com 3 zagueiros. O time parece que tá meio rachado ali o elenco. Enfim, dá para ir com o Flamengo empate anula, mas na vitória seca eu deixaria só para ao vivo se você estiver acompanhando o jogo. O Flamengo tá amassando ali, impondo o futebol realmente que o Flamengo deve jogar com o elenco que tem. Aí vale a pena uma vitória seca. Pré-live. E toma ali a atualização do SofaScore de novo. Toma ali a atualização. Pra gente fechar o nosso dia, 9 horas da noite, eu tenho Palmeiras contra Ceará. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal. Puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o nosso vídeo. Então conto muito com a ajuda de vocês, tá legal? É o seu like, é o seu comentário que faz esse canal acabar sendo recomendado para as outras pessoas. E aí a nossa tropa vai crescendo cada vez mais. Vamos lá, tropa.
É muito difícil buscar alguma coisa aqui que não seja a vitória do Palmeiras, pelo momento que o Palmeiras está vivendo, pelo futebol que o Palmeiras está jogando. Muita gente gosta de criticar o Abel, mas o Abel é um técnico sensacional e o Palmeiras não está jogando feio, o Palmeiras está jogando, porra, tá sendo legal de ver as jogadas que o Palmeiras está criando. Enfim, vitória do Palmeiras. Por mais que o Ceará esteja vivendo um bom momento, dos últimos 10 jogos perdeu apenas 2, mas, porra, jogando em casa, e o Palmeiras está devendo um título brasileirão, pelo menos disputar ali com mais afinco, eu vou cravar essa vitória do Palmeiras. Se eu fosse explorar o mercado de gols, exploraria o mercado de menos gols, menos de 3 gols e meio, mas essa vitória tá pagando mais e me interessa mais, beleza? Bom, tropa, fechamos nossos jogos. Como vocês viram, eu pulei ali os jogos de times que estão envolvidos na Champions League. Até o Benfica também tá com odds de 1.11, então toma cuidado com o interesse desse jogo, desse tipo de jogo. Às vezes o time está jogando com um titular, mas está focado só no jogo do meio de semana, é vaga para semifinal que está valendo, então a gente sempre tem que analisar a motivação dos times antes de entrar, tá bom? Então é isso, espero que a gente tenha dias melhores, espero contar com a presença de vocês aqui amanhã também. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixa uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Sport. Mesmo jogando fora de casa, tem um time muito melhor que o Tondela, vive um grande momento e tá ali buscando o Porto. Para isso precisa vencer seu adversário. E para fechar o bilhete, cravei a vitória seca do PSG. Mesmo sendo um time que não joga bem, ele é muito superior aos seus adversários, principalmente ao Clermont, que é um time que subiu agora e tá lutando para não cair de novo. Essa é a nossa dupla deu total de 1.73 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!